E aí, galera? Esse é mais um episódio do Maldita Politicagem. Eu sou Alessandro. Estamos de volta aqui para discutir um tema muito semelhante ao da semana passada, né? Que foi onde a gente discutiu o salário dos deputados. Agora nós falaremos sobre a evolução humana e o surgimento da cultura. Veja só, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A única coisa que nos une aqui é a paixão pelas ciências sociais. E para isso estou aqui com o nosso Luizito Domingos. Tudo bem, Luiz? E aí, Ale, saudações a todas e todos. Rapaz, é um giro de 180 graus, né? Parece que um dia a gente acordou com interesse em outra coisa e outro dia eu queria estudar outra coisa. E assim que vai ser o podcast, porque na verdade a gente consultou os ouvintes, eles preferem assim. Os ouvintes são um pouco anarquistas. Eu acho que a sua cabeça também um pouco, né, talvez. Né? A gente vai confessar aqui que o Luiz Domingos está dedicando muito tempo da vida dele lendo sobre o início da humanidade, né, Luiz? Então conta pra gente uma imagem inicial para o nosso ouvinte conseguir se localizar um pouco na nossa discussão. Tem duas imagens iniciais. A primeira é do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Kubrick. Pô, filme cult já é para começar, né? Você gosta desse filme? Eu gostei, é difícil assistir, não é que nem assistir uma série da Netflix, mas tem o seu valor. Bom, no filme tem uma cena épica, famosa, que o macaco descobre que um pedaço de osso é capaz de transformar a natureza, né? Ele começa a usar um fêmur, sei lá, um osso grande, para quebrar os outros ossos de um esqueleto de um boi ou de uma vaca. E a cena tem até um nome, é o pensamento e a descoberta da ferramenta. E aí já tem um discurso filosófico, porque com esse osso ele começa a destruir. Então a ideia de que o ser humano é destrutivo. Será que o Kubrick deixa a gente usar aquela trilha sonora famosa? Ia ser bacana, né? Ah, deixa muito. Ele dá um ban na gente que a gente 10 anos sem voltar. Tem muita história sobre esse filme, depois a gente pode conversar sobre isso no final. E a segunda é a imagem dos macacos chapados. Pô, você ouviu falar? Essa história é muito divertida. Os macacos estavam lá nas árvores, né? E eles começam a descer e a andar de forma bípede, aquela lenta evolução anatômica. E aí, perseguindo as presas, eles percebem que nos dejetos nascem cogumelos. E eles não olharam naquele cogumelo e falaram, vou dar uma beliscada aqui e vão experimentando esse cogumelo. E a ingestão desses cogumelos psicoativos, né, acabaria por produzir aumento das sinapses cerebrais, né, e aquilo que chama de sinestesia, que é uma percepção de uma modalidade sensorial em outra. Então, quando você sente a música, ou como você ouve a cor. É coisa de chapação, né? Que deve acontecer. E, ao longo de milhares de anos, isso contribuiria para o aumento da capacidade mental e cerebral. Tá, mas calma lá. Isso daí não é a discussão, então, nosso ouvinte permaneça com a gente, porque essa não é a tese que a gente vai trabalhar. Mas essa é uma teoria, né, dos macacos chapados, né? É uma teoria, tem os biólogos que a formularam, o Terence McNamara, lá na década de 60 e 70, eles fizeram até um livro com isso, e eles sustentam que o consumo de cogumelo psicoativo começou a aumentar as sinapses e isso contribuiu para o aumento craniano, e, portanto, para a evolução da espécie, entendeu? Então, surgimento da cultura e da capacidade intelectual do ser humano depende de um rananã ali, de comer um negocinho, ficar doidinho. Então, essa é divertida, é uma hipótese, tem gente que até acredita nisso hoje. Saiu um documentário da Netflix chamado Cogumelos Fantásticos, que é uma coisa de... né? Eu imagino um tanto de gente que deve estar pensando agora, né? Não, então, eu fui ver o documentário por conta da teoria que eu li. E o documentário é um elogio desgovernado pro cogumelo e tal. Ó, o cogumelo tem tudo que é parte, né? Ele renova a natureza e patati, aquela coisa meio riponga. Mas o fato é que essa teoria ainda tem apelo em parte da comunidade, enfim, que estuda a evolução humana, certo? Beleza, Luiz. Essa semana, infelizmente, né, a semana ficou marcada, a gente fala, né, na quinta-feira, né, vocês que estão ouvindo na terça, na quarta-feira, tivemos o falecimento de um grande historiador brasileiro, Boris Fausto, né, professor da USP, faleceu aos 92 anos no último dia 18 de abril, né, Luiz? Leu o Boris Fausto ao longo da sua vida?
Li a Revolução de 30, pô, um dos livros mais legais de história do Brasil, né? Uma baita síntese do debate sobre a Revolução de 30. Foi difícil, porque quando você começa a ler aquilo lá, você não tinha a menor base do que era a Revolução de 30. Mas eu acho que a leitura, eu recomendo, né? O Boris Fausto, ele tinha uma capacidade de simplificar as coisas, né? Ao meu ver, ele tinha uma escrita bem acessível, né? Fica a nossa homenagem, então, ao Boris Fausto, né? Mas tem campanha? Tem. A gente gostaria de falar que temos uma campanha de doação para financiar o projeto Maldita Politicagem, que é um projeto independente. E nós estamos resistindo bravamente ao aliciamento das grandes empresas que querem patrocinar o projeto para poder ter independência editorial e uma semana falar sobre política profissional, na outra semana falar sobre evolução humana. Então, para isso, vocês que puderem, entrem lá no apoia.se/Maldita Politicagem e deixem um cascalho para a gente lá, um caraminguazinho, que isso é muito importante porque a gente está melhorando o projeto e espera desenvolver mais conteúdo a partir do segundo semestre. Então, pessoal, o nosso primeiro bloco vai falar sobre uma teoria, na verdade, da evolução da humanidade, do surgimento da cultura, e dessa vez a gente vai fazer um modelo um pouco diferente de episódio. No segundo bloco a gente traz outra teoria, que é, na verdade, uma teoria antagônica, né? Uma teoria alternativa, né? Que critica essa primeira teoria que a gente vai tratar no primeiro bloco. Essa segunda muito mais coerente com os achados científicos atuais, né? Então, o que nós vamos fazer aqui vai ser um episódio inteiro de quebra-pau, na verdade, né? Acadêmico. E no terceiro bloco, diz o Luiz que vai nos levar hoje até a Turquia. Não será querência ou aconteceu em querência, mas vamos para a Turquia ouvir uma história e uma luta de gostos preparada por ele também. É isso aí. Ô Luiz, para começo de conversa, então, hoje em dia, né, atualmente, é muito comum ter entre os best-sellers aqueles livros, né, a história da humanidade, né, a história dos seres humanos, né, essas mega narrativas históricas que contam desde lá do surgimento da primeira espécie considerada humana realmente, até o surgimento do chat GPT que você tanto gosta. Até o chat GPT, da história ao chat GPT em 100 páginas, né? Isso. Me fala pra gente qual é a validade, no ponto de vista científico, dessas obras todas. Pois então, por conta das críticas que essas histórias eram simplificadoras ou superficiais, elas tiveram a entre-safra, né? Ficaram fora do mercado editorial nos anos 90, mas em seguida começaram a retornar. Então, 2 exemplos famosos aqui, o Sapiens, né, que é um famosão no Brasil, do Yuval Noah Harari, o historiador israelense, e Colapso, que é de um geógrafo norte-americano, o Jared Diamond. Então, são livros que se tornaram best-sellers e demonstram que o interesse por esse tipo de história ainda é gigantesco, né, entre o público. E a gente vai começar a falar da primeira teoria da evolução da humanidade, que surgiu lá na década de 50, né, uma primeira teoria a respeito da origem da cultura, na verdade, não da evolução, porque a teoria da evolução é mais antiga, lá do século XIX. Mas a origem da cultura é a teoria que a gente aprendia na escola, né, que você tem uma situação proto-humana para uma situação... Eu aprendia na escola, né? Eu não sei se ainda hoje... Pois é, não faz muito tempo, não faz pouco tempo, né, que a gente aprendeu isso aqui na escola. E a teoria mais aceita durante muito tempo e ainda ela está muito implícita em toda essa discussão que a gente vai tratar, é a teoria do ponto crítico, né, ou que também recebe o nome de revolução cognitiva, como diz o próprio Harari, ou revolução humana, ou revolução do Paleolítico Superior. O primeiro formulador é o antropólogo Alfred Kreber, lá nos anos 50. Ele dizia o seguinte: depois que a gente virava bípede, né, começava a andar de 2 pernas e dominava o fogo e o crânio ia crescendo um pouco, havia um crescimento muito lento do córtex cerebral, lento, até que no momento, ponto crítico, esse cérebro adquiria capacidades incríveis, né, capacidade de linguagem, capacidade de formular narrativas, de imaginação. E esse momento, a partir de então, seria quando seria possível criar a cultura. A cultura nasce desse salto qualitativo do nosso cérebro. Eu acho que é interessante a gente fazer, né, a explicação do porquê desse nome, né, da teoria, né?
É ponto crítico porque é que nem água, né? Vai lá dos 30 graus, desce para 20, desce para 10 graus, ela não se altera, né? Mas chega num determinado ponto crítico que ela congela, né? Então, essa visão é a mesma que é aplicada pelo Alfred Kreber, que é um antropólogo, inclusive, estava lendo aqui, Luiz, que tinha uma crítica contra o evolucionismo, né? Que na verdade, ele está trazendo à tona como se desenvolveu a cultura, né? Para ir um pouco contra a teoria evolucionista dentro da antropologia. Tem uma série de pormenores mesmo, né? Porque quando você assume essa teoria, você aponta que existe uma unicidade na mente humana, e que daí você não tem diferença entre as raças. Então, isso era politicamente progressista naquela época. Mas, por outro lado, essa ideia subentende um descompasso entre o nosso relógio biológico e o nosso relógio cultural. Você tem um desenvolvimento biológico e depois nasce a cultura, e a partir daí a cultura começa a desenvolver as habilidades e alterar a natureza. A cultura humana, né, essa coisa que é muito superior às outras espécies. Essa ideia de que a cultura nasce a partir de um corpo acabado, ela subentende duas etapas muito estanques. E esse tipo de pensar, essa forma de interpretar essa transformação histórica, está na base dessas mega narrativas, né, de que as grandes etapas humanas, como a revolução cognitiva, ou o surgimento da cultura, depois a revolução agrícola, todos esses momentos são saltos muito significativos, e o que está para trás é relativamente irrelevante. É isso que essas narrativas subentendem e que está amparado nessa tese do Kreber, do ponto crítico do surgimento de um determinado momento do córtex cerebral. Então vamos lá, Luiz, vamos tentar sintetizar a coisa, né? A tese do Kreber é que, né, os seres humanos estavam em constante alteração, né, lenta alteração do seu corpo humano, até um determinado momento que uma dessas alterações proporciona o surgimento da cultura, né? E aí a coisa dá um salto. Então vai imaginando com a gente ali uma linha de evolução e de repente essa linha dá um pulo, né, para cima, que é justamente o surgimento da cultura. E isso pressupõe que a cultura só surgiu depois que existiu um nível de evolução do corpo humano, né? Então, primeiro uma evolução biológica e depois surge a cultura, a evolução cultural, cognitiva do ser humano também. Além do mais, essa ideia tem como ponto de chegada a ideia de que nesse período de desenvolvimento, vamos dizer assim, prosaico, né, das ferramentas ali de martelinho, né, uma pontinha para fazer uma caça, aquela coisa que a gente aprende, né, aprende na escola, ela seria uma época humana cheia de virtudes, né, que a gente tinha um jeitão igualitário, que ninguém queria dominar ninguém, e que a partir de um determinado momento você passa a ter uma sociedade hierárquica, na qual surge a dominação. Então, essa separação entre uma pré-história igualitária, meio riponga, e depois uma história de dominadores, de poderosos, se guerreando entre si pelo domínio uns dos outros, né? Essa separação também é consequência dessa forma de pensar o surgimento da cultura e a própria evolução da cultura, né? Bom, Luiz, então, essa tese, né, do Kreber, ela também está presente nesse livro Sapiens, né, do Harari, que a gente abriu o nosso episódio de hoje, né? Esse argumento de que o ser humano passa por etapas evolutivas fundamentais, né? Antes de entrar nisso, que você vai explicar melhor do que eu, o livro do Harari ficou famoso, né? Tem como seu principal argumento, aliás, de que o ser humano dominou o mundo porque ele foi o único capaz de pensar coisas que não existem na realidade, né? Tipo, coisas que são puramente da imaginação, ou seja, tal como religião, tal como a ideia de nação, de dinheiro, tal como, inclusive, a ideia de cultura, né? Esse é um argumento central. Mas, dentro desse argumento, né, a forma como ele constrói o argumento está amparado por essa visão de revoluções, né? Então, conta pra gente, o que seria, né, como esse argumento etapista está presente na revolução cognitiva e agrícola? Essas são as duas revoluções-chave. A cognitiva teria acontecido há 70 mil anos atrás. Já havia o Homo sapiens arcaico. Os antropólogos e historiadores têm essa distinção entre o Homo sapiens arcaico, que já tinha todas as características físicas e anatômicas que a gente tem já há 300 mil anos atrás. Mas ele estava por lá zanzando. E aí, a partir de 70 mil anos atrás, pum, eureka, ponto crítico. É quando surge a capacidade de aprender, de se comunicar, as habilidades de desenvolver ferramentas e de organização social complexa. Essa é a revolução cognitiva. Aí o ser humano começa a viver em sociedade, criar religião, patati, até que em 12 mil anos atrás
pum, eureka de novo, a Revolução Agrícola. O ser humano se sedentariza e passa a cultivar grandes extensões territoriais, e a partir da Revolução Agrícola surgem os problemas políticos mais comumente associados à nossa história, né? Impérios, reinos e assim por diante. Então, é interessante colocar, ligar o começo da nossa narrativa aqui, que a gente teve cuidado de falar explicações macroestruturais ou mega narrativas, né? Então, isso significa que esses acontecimentos, essas etapas, estão presentes em todos os humanos, né? Então, a partir do momento que dá uma revolução cognitiva, né? Isso, de alguma forma, a gente está falando de todos, né? De todos da mesma É espécie. uniforme, é uniforme. Então é uma história para todos os seres humanos daquele período, né? Então por isso nós chamamos de mega narrativas, algo que tem a ver com a crítica que a gente vai trazer no segundo bloco aqui. Então, Luiz, será que foi assim mesmo que as coisas aconteceram, né? Será que foi esses pontos de eureka? Será que a gente pode escrever uma história da humanidade através dessas mesmas etapas? Ou o relativismo pode ser aplicado, né? Desde o início da nossa história, né? Então é mais ou menos essa questão que a gente tem que trazer, a gente tenta trazer no episódio de hoje. E tem tabela, Luiz? Você já criou um mistério aí, então, mas tem a tabelinha aqui, uma tabela que é a seguinte: dentro da família do hominídeo, que são, né, os seres humanos, os macacos, etc., o gênero Homo sapiens, Homo neanderthalis, Homo rhodesiano, então, portanto, são 8 espécies diferentes dentro do gênero Homo, que evoluíram ao longo de 2 milhões de anos. Muitas dessas espécies conviveram cronologicamente ao mesmo tempo e até fisicamente, às vezes competindo, às vezes socializando, né? Então, o surgimento da espécie Sapiens, há 200, 300 mil anos atrás, fez com que a nossa espécie convivesse, por exemplo, com o Neandertal, que é o homem das cavernas, e com outras espécies Homo. Então, não é aquela ideia de evolução escadinha, né? Aquela imagem clássica, né? Que sai do macaco e chega no ser humano. Na verdade, o que a gente tem é uma árvore de origem que vai... as espécies convivem e se sucedem, não uma eliminando rapidamente a outra. Isso é um processo muito mais lento e sincrônico, por assim dizer. Né? Conviveu e rolou uma paixão, né? Que apareceu lá aquela nova descoberta, né? De um filho, na verdade, né, uma criança que tinha a genética dividida entre os neandertais e a nossa espécie, né? E mesmo hoje em dia é possível mapear o nosso DNA e se constata entre 1 e 4% de origem dessas outras espécies, Neandertal, o Rudolfensis. Então, significa que os Homo sapiens, ainda que já era uma espécie diferente, conseguiu ter relações eventuais, né, de reprodução com essas espécies irmãs. E qual que é o pulo do gato que está escrito no roteiro aqui? Pulo do gato é que a partir de 1924, quando eles descobriram os primeiros australopitecos, ele tinha um corpão meio desengonçado. Ele era mais alto que os outros antecessores, e já tinha pelve, já tinha o corpo ereto, só que ele tinha a cabeça muito pequenininha, que lembrava um macaco. Então ele era uma espécie de meio macaco e meio homem. Essa descoberta fez com que houvesse os primeiros ruídos em torno da teoria do ponto crítico, porque sugere que a capacidade dele se locomover e de organização social, como ferramentas, etc., já pudesse oferecer algo mais que não só o desenvolvimento biológico para o surgimento da cultura. Os australopitecos, né, eles já faziam coisas que sugeriam eles ter algo parecido com a cultura, é isso? Isso. Então, Luiz, vamos, né, para o nosso Clifford Geertz, grande antropólogo norte-americano, né, que vai trazer uma narrativa completamente distinta daquela que você aprendeu na escola em 1950, né, Luiz? Conta pra gente qual tese é essa. O Geertz é um antropólogo famoso, né, norte-americano, e tem esse texto bonito, né, até meio assim poético, que se chama Transição para a Humanidade, de 63. O Geertz levanta uma série de descobertas paleontológicas, né, de fósseis humanos, de restos humanos que estavam se acumulando lá na primeira metade do século XX, para complexificar esse quadro e mostrar que a evolução biológica das espécies irmãs do ser humano, como os australopitecos e os outros, né, Rudolfensis e Patati,
eles se deram de forma muito mais complexa, que sugere que cérebros pouco menores que os nossos e a existência de ferramentas que já subentendiam um início da cultura, ou uma cultura em desenvolvimento, e que os estágios finais da evolução biológica do homem ocorreram, portanto, após os estágios iniciais do desenvolvimento da cultura. Por que a gente está falando, associando ferramentas com cultura, né? Porque, de alguma forma, o ser humano está conseguindo atribuir algum significado, né? Está utilizando aquilo para melhorar a eficiência de alguma coisa, ou seja, criando um comportamento, criando modos. Existia também alguns símbolos, né? Que mostravam que os grupos já tinham ali alguma crença em comum, enfim. A cultura que, então, é entendida como esse sistema de crenças, valores, modos de fazer, né? Às vezes a gente fala e a gente esquece de esclarecer para aqueles que não estão habituados com esse tipo de discussão. A cultura é entendida como um sistema complexo de símbolos, né? E essa ideia de que a gente atribui significados às coisas, como a morte, como a família, isso tudo é do campo disso que a gente está chamando de cultura. Mas o que o Gay está dizendo é que o desenvolvimento da cultura surge antes do ser humano estar biologicamente pronto, como a gente tem hoje. Então, se pensar que já existia cultura há 300, 400 mil anos atrás, só que uma cultura inferior. Só que o desenvolvimento dessa culturinha prosaica, pobre, foi o que foi complexificando o desenvolvimento biológico do ser humano. Então, não é a biologia que fica prontinha e depois, pum, nasce a cultura, como a teoria do ponto crítico. Na verdade, é tipo uma bola de neve. Você tem um desenvolvimento anatômico e biológico, e depois um pouco de cultura aumenta o crescimento do cérebro, e essa bola de neve vai contribuir para a gente chegar no Homo sapiens pronto, os nossos irmãos, nossos, enfim, idênticos a gente que lá nos 200, 300 mil anos atrás. Então, tem uma série de consequências isso. Parece que é só uma discussão de história e de evolução humana, mas se a gente pensa que o desenvolvimento cultural não é apenas produto do desenvolvimento biológico humano, mas pressupõe o desenvolvimento biológico humano, o entrelaçamento entre cultura e natureza é muito mais intenso. E aí tem uma frase bonita do Goethe que ele diz assim: sem o homem não haveria cultura, mas sem a cultura também não haveria o homem fisicamente como a gente conhece, como a gente é. Então, essa singularidade da natureza humana não é a capacidade impressionante que a gente tem de aprender coisas, né? de aprender a falar, de aprender a se comunicar, de aprender a fazer conta, de mexer com o chat GPT, né? Mas ele disse, se a gente não tivesse a cultura desenvolvida em algum momento já para desenvolver o intelecto humano, a nossa capacidade cognitiva ia ser uma barulheira. A gente é só coisas aleatórias. Então, a pré-existência da cultura, como se fosse um filtro de uma estrutura que indica o que aprender, né? Então, sem a orientação da cultura, a gente nem saberia o que aprender. Por isso que a cultura subentende o desenvolvimento do córtex cerebral e das capacidades cognitivas de modo assim sincrônico, é uma sincronia entre o desenvolvimento biológico e o desenvolvimento simbólico, cultural, intelectual e cognitivo da espécie humana. Ou seja, segundo Goethe, aquela visão simplista de que existem etapas específicas, né, que conseguem explicar todo o desenvolvimento da humanidade, né? Então o argumento um pouco complica, na verdade, a narrativa histórica dessa pré-história nossa. O corpo, biologicamente falando, né, não vem antes da cultura, né? Isso é uma coisa, como o Luiz falou, uma coisa que vai evoluindo de forma conjunta. Então, Luiz, eu vou trazer para o quebra-pau acadêmico aqui, na verdade, um livro, né, bastante recente, do David Wengrow e do antropólogo David Graeber, né, Luiz? Você está se dedicando aí, lendo como se fosse o diário pessoal teu. É um livro que também já virou um best-seller e ele responde a essas mega narrativas históricas ou critica uma série de argumentos a respeito dessa história cheia de etapas muito marcantes, né? Não dá para fazer uma narrativa universal e macroestrutural da história, cheia dessas etapas, né? O que eu entendi disso é que se cultura e desenvolvimento da espécie são coisas que estão interrelacionadas, né? Não tem como pensar que existe um desenvolvimento ali que explica toda a humanidade. Cada um vai ganhando a sua própria linha de desenvolvimento, né? Na verdade, não é nem em termos de desenvolvimento, né, que já é um termo evolucionista também, né? Sua própria trajetória, né? Enfim, a gente pode trocar aí os termos, né? Aquele olhar relativista, né?
cada grupo, cada povo, cada etnia tem sua própria visão de mundo, sua própria cultura. Por isso, seu os ritmo, né? parâmetros, o ritmo, os parâmetros todos devem ser definidos segundo essa própria cultura, né? A gente já pode mais ou menos aplicar aqui já desde a pré-história, né? E tem uma passagem do livro que ele pega uma citação do Harari. O Harari está descrevendo o ser humano antes da Revolução Agrícola, quando ele era nômade, caçador, coletor, e andava em pequenos bandos. E aí o Harari diz assim, não dá para saber se esses seres humanos eram maus, como os chimpanzés briguentos, violentos, ou bons, como os macacos bonobos, que eram os cabas mais don't worry, sabe? Ficavam de boa. E aí, o Wengrow e o Graeber pegam a citação do Harari e falam assim, bom, mas ele está comparando o ser humano com um macaco. Por que que ele não compara o ser humano, por exemplo, com um motoqueiro ou com alguém de uma comunidade hippie? Então, o próprio Harari deixa assim de escapar uma ideia de que esse ser humano arcaico, ele era mais animal do que ser humano. Portanto, assumindo aquela ideia de que uma cultura inicial era irrelevante no desenvolvimento do nosso Estado. Então, o Goetz vai na mesma direção, né? Então, chega um determinado momento que ele diz que a definição de quando surge o ser humano, ela vai se tornando cada vez mais, lamentavelmente, pobremente arbitrária, né? A gente não tem um marco para dizer aqui começa, né, o ser humano, porque isso é uma transição muito lenta, né, e com essa relação entre cultura e evolução da espécie. Então, gente, vamos tentar sintetizar essa loucura toda aqui, Luiz. Na verdade, o que esses autores, Goetz, David Graeber, David Wengrow, desse segundo bloco que a gente falou, tá tentando trazer, é que a coisa é muito mais complicada do que parecia, né? E não linear, né? Dificilmente é possível escrever uma história universal assim, com essas etapinhas para todos os seres humanos. De forma bastante sintética é isso. Então a gente pode pensar um monte de coisa, né? A gente pensa sempre as invenções do ser humano como se fosse algo universal, né? A invenção da escrita, a invenção você falou, da agricultura, do Estado, das leis. Então isso tudo acaba ficando por trás, estampado ali na argumentação desses autores todos, né? E tem uma consequência assumir a história do Harari ou do Alfred Kreber, né, do ponto crítico, que é a ideia de que essas etapas têm uma espécie de telos, né, de fim, ou para depois da Revolução Agrícola, 2.000 anos atrás, tem a Revolução Científica, 500 anos atrás, e depois a Revolução Industrial, 200 anos atrás. E que esse caminho tem uma espécie de pré-determinação, ele não tem escapatória, só é esse caminho que tinha para acontecer e ponto, entende? Porque eu acho que isso vem, né, decorre de uma tentativa de explicar a atualidade, né, através da história, né? Então, os europeus, né, principalmente uma história extremamente eurocêntrica, né, tentavam explicar um Estado, por exemplo, absolutista, como se tivesse sido uma resposta única, né, uma solução para problemas da espécie como um todo, né, da comunidade como um todo. E daí, portanto, essa ideia eurocêntrica do Estado absolutista, ela é meio que atualizada por essa história linear das meganarrativas, como se o capitalismo e a democracia liberal fossem, enfim, as únicas chaves possíveis para essa história que caminha para onde a gente chegou hoje, meio que necessariamente. Então, Luiz, dada essa volta na história da humanidade, né, a gente foi pouco pretensioso com esse episódio, né? Tem arqueologia, tem antropologia, tem biologia, tem tudo isso. Mas a gente espera que vocês tenham gostado. A gente tentou alterar um pouco, a gente estava falando muito dos deputados, etc. Faltava um pouco de antropologia e veio esse livro, né, que a gente está muito interessado nos últimos dias, né? E essa história que a gente começou a tratar, que a gente vai desdobrar mais, se a organização da sociedade em estados-nação é uma imposição histórica, assim, é uma coisa inexorável. Se o ser humano é bom, né, se ele é igual o bonobo, que fica lá de boa, ou se ele é igual o chimpanzé, que fica batendo no peito, e, portanto, é um bicho ruim. Essa é uma discussão que está lá nos contratualistas, né, que a gente estuda muito. Então, isso aqui tem desdobramentos que a gente vai puxar, hein? E vale anunciar já, né, Alessandro? A gente está planejando fazer uma série especial com essas questões, episódios paralelos, com um convidado que vai ajudar a gente, que entende mais isso, porque esse negócio é difícil, né? Nós estudamos, na época da faculdade, você não prestava nem atenção na antropologia, né? Prestava atenção, mas o meu vocabulário linense não me permitia entender o Lévi-Strauss, né? Essa turma toda. Então, a gente pretende desdobrar isso numa espécie de série
com um convidado que vai nos ajudar a mastigar isso para os ouvintes, essa grande história da humanidade, com as suas implicações antropológicas e políticas mais amplas. Hein, com quantos anos você conseguiu entender um texto do Radcliffe Brown? Acho que com uns 29, 30, né? Luiz, então vamos parar de enrolação. O que aconteceu em Querência nessa semana para a gente exemplificar aqui toda a nossa discussão? Aconteceu, na real, na Turquia. O Harari disse que essa primeira visão da história que a gente começou lá no primeiro bloco, que a história acontece por grandes saltos, né? A revolução agrícola, para ele, seria o ponto a partir do qual você tem um crescimento demográfico das comunidades, né? Muita mais gente sedentária, plantando colheita, tal, que é coisa que acontece como se fosse assim, o agro, né? Estão lá no Mato Grosso, né? Plantando e coletando. Isso aconteceu há 12 mil anos. E a partir daí teriam surgido os problemas políticos, como a criação da propriedade, a disputa, os conflitos e, portanto, o poder político. E, portanto, as organizações, os impérios nascem ali. Seria uma resposta inevitável o surgimento dos grandes impérios, né? Do Império Egípcio, por exemplo. E aí, os antropólogos que a gente está citando, o Graeber e o Engel, eles trazem uma história, um caos que aconteceu na Turquia, no sudeste da Turquia, que é a existência de uma espécie de um santuário, um negócio gigante, chamado Göbekli Tepe. Pô, Göbekli Tepe? Ficou bom? Göbekli Tepe? Como é Cara, que foi? parece a criança aprendendo a falar. Rapaz, e tem até uma trema fora de lugar ali, você viu? É um lugar que tem as fotos na internet, talvez a gente poste depois. Göbekli Tepe, né? Göbekli Tepe, esquece. Isso. Que tem, é como se fosse um coliseu mais antigo, né? Bem mais, porque tem mais ou menos 9 a 10 mil anos. Não, lembra mais um Stonehenge. Tá, beleza, mas é um santuário com uns pilares de mais de 5 metros, gigantões, que demonstram que aquilo é uma espécie de santuário ou uma espécie de, enfim, de algo que indica a existência de hierarquias fortes do ponto de vista, né, de quem tem poder. Numa região que não era agricultável e que não tem evidência, não tem provas de que houve agricultura, mostra que não é necessário ter agricultura para ter o surgimento de grandes hierarquias de poder político muito verticais, com um imperador importante. Essas hierarquias podem nascer mesmo sem agricultura, mostrando que o caminho da relação entre a pastagem, a agricultura e o poder político não são relações de necessidade histórica. E ao longo do livro, desse que a gente vai explorar mais na série do segundo semestre aqui, o livro se chama Despertar de Tudo, tá, gente? Eles mostram como que o caso dos povos ameríndios arrebenta com essa teoria linear da história. Porque aqui, por exemplo, os milhares de povos que habitaram a América do Norte, América Central e América do Sul ficaram há mais de 15 mil anos vivendo aqui e eles nunca desenvolveram agricultura extensiva, até o século XVI. Quem que chegou aqui para desenvolver agricultura foram os europeus. Então, a agricultura não é uma necessidade histórica também, certo? Certo. Muito interessante. É legal que eles utilizam uma estratégia de análise deles que acaba gerando uma série de leituras distintas, recorrer aos próprios, né, os próprios indígenas, né, perguntando para eles sobre histórias que eles sabiam, né. Eu achei legal essa forma como eles quebram um pouco essa hierarquia acadêmica, né, nesse sentido. Luiz, então aconteceu em Querência, aconteceu na verdade lá na Turquia, nesse Göbekli Tepe, né? Isso. Uhum. E a maldição? A maldição é a seguinte, Pia. Os best-sellers dessa história humana são malditos, Alessandro, na sua visão? Eu acho. Você acha? Eu acho sim. Eu acho. Eu já caí nessa no passado, né? Quando eu era lá atrás, quando eu era estudante do ensino médio, gostava dessas coisas, né? A história da Europa em 100 páginas, né? O que eu não gosto é quando não se assume isso, né? Ou assume que você é quase uma apostila, ou, né? Vai ficar esse mau caratismo aí. Eu acho que eles não são tão malditos porque eles despertam o interesse pela história para o grande público, né? Muita gente leu isso aqui que não sabia de nada do que a gente está falando. E passa a saber um pouco, pelo menos, enfim, há um aprendizado lendo isso aqui. Agora, de fato, eles dão de barato coisas que são muito mais fragmentadas e não lineares e complexas, né? Então, tem os dois lados da moeda, né, japonês. E o guia
incorreto da história do Brasil, você gosta? Não, aquilo lá a gente tem que fazer um episódio falando que aquilo lá não tem a menor pé nem cabeça. Aí, se você pensar nesse tipo de coisa, aí você tem razão, é maldito demais. Luizito, então a luta de gosto você ficou preparando a semana inteira. Eu vou contar aqui que o Luiz está pensando nessa luta de gosto e ele não conta para mim. Qual que é? Sandro, na verdade, nós começamos falando do negócio dos macacos lá, depois do Odisseia do Espaço, dos macacos que desceram das árvores naquela natureza paradisíaca e começaram a comer uns negocinhos que dava loucura, né? Cogumelo e tal. Então a pergunta é a seguinte: Se não fosse paradisíaco, virou paradisíaco depois. Né? Aí virou paradisíaco e eles começaram a ver umas coisas brilhosas, né? Mas a pergunta aqui é a seguinte: para não ser tão explícito, japonês, a pergunta é que você prefere Bob Marley ou Pink Floyd? Qual que é o sentido dessa pergunta? Nossa, gente, mas aí... Conjunto da obra. Eu prefiro... Olha, eu gosto muito dos dois. Mas não, no conjunto da obra eu prefiro Pink Floyd. Ah, entendi. Mas eu sou fã do Bob Marley também. E você? Eu acho que eu fico com Pink Floyd também. E vamos numa música. Você prefere Three Little Birds ou aquela música Pigs do Pink Floyd? Não. Animais, né? Nós estamos falando de natureza? Não. Entendi. Tem que ter coerência no arco narrativo. Aí eu acho que eu prefiro... Não, aí eu prefiro Three Little Birds. Não, nada a ver. Eu não gosto dessas músicas do Pink Floyd que não tem também nenhum tipo de lírica por trás. Hein? E você? Prefiro Pink Floyd e acho que prefiro Three Little Birds também. Estamos concordando raramente. Criticaram esses dias aí, né? Eu tô de olho nessa audiência aí. O pessoal anda me criticando aí nessas escolhas minhas do Luta de Gosto. Mas esse é um debate que o público vai gostar. O que é melhor, Pink Floyd ou Bob Marley? E o que é melhor, a representação assim psicodélica do Bob Marley ou do Pink Floyd? Respondam aí pra gente nas nossas redes sociais. Que mais de recado, Alessandro? Você que é o responsável pelos avisos paroquiais aí. Avisos. Bom, a gente quer agradecer, tem chegado novos ouvintes, a gente gostaria de dizer obrigado para quem está escutando e ajudando a divulgar o nosso projeto. Agradecer demais aos doadores que já contribuem significativamente para o projeto melhorar e para a gente meter a mão na massa e ler um negócio que não é da nossa área, como isso aqui. E dizer que está chegando os presentes dos doadores, que a gente vai mandar para todo mundo. E, finalmente, quem quiser contribuir, vocês podem contribuir de diversas formas. A primeira delas é divulgando, falando para os conhecidos, para as pessoas que vocês gostam, que vocês trocam umas ideias sobre psicoativos, né? Luiz, a gente vai mandar para todo mundo numa ordem, né? Numa vai ter ordem, um primeiro grupo agora daqueles que já são doadores há algum tempo. E a gente está preparando um presente para vocês. Presente não, na verdade, uma retribuição, né? Isso. E quem gosta, comenta com as pessoas que vocês, enfim, trocam ideia, etc. E também conversem com a gente pelo Twitter, no mpoliticagem, ou pelo Instagram, no @malditapoliticagem. E tem a campanha. apoia.se/malditapoliticagem, se você puder fazer uma doação para a gente expandir e retribuir mais os ouvintes que doam para a gente. Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.